Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um ATPC de Matemática, aqui pela Diretoria de Ensino de Mauá. Sou a PCNP Cristiane e a Silvia. Vamos lá, Silvia? Olá, professores, sejam bem-vindos a mais um ATPC de Matemática da nossa Diretoria de Ensino. Vamos começar. Vamos lá. Hoje o nosso tema é de práticas e boas práticas, né? E teremos aqui convidados, né? No primeiro momento teremos duas convidadas, as professoras Magda Regina Rodrigues Lago Lira e a professora IPAC também, Rosiane dos Santos Menezes, ambas da Escola Estadual Marlene Camargo Ribeiro. Já de antemão agradecer as duas aqui por compartilhar, né, as suas práticas. E teremos também, Silvia, o outro convidado. Teremos também o professor Orlando Antonucci Rodrigues, da Escola Antônio Lucas, que também trouxe uma experiência muito legal para a gente nesse ATPC. Isso aí. Então, agora vamos à nossa pauta. Opa, delayzinho. Aí. Então, a nossa pauta de hoje temos, né, a devolutiva, né, das contribuições de vocês do dia 13, uma sensibilização, então, aprender além da escola, a escola de hoje, ontem, hoje e sempre, escola e tecnologia, boas práticas, né, que são as práticas dos professores, e também vamos fazer a divulgação e a intenção da Feira de Ciências, né, da FECESP, né, que é a Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo. Vamos iniciar, então, Silvia? Vamos falar um pouco das devolutivas, né? Vocês, professores, avaliaram a nossa orientação no último ATPC como ótimas e boas. Agradecemos aí a contribuição de vocês e a participação nos nossos formulários de avaliação e lista de presença. E temos também alguns recados, né? Alguns comentários que foram deixados para a gente lá no formulário. Então, temos aqui o primeiro comentário. Esclarecer melhor o envio de atividades para 3 semanas do aluno que está no presencial. Estou com dificuldades, pois no repositório nem consigo acessar os conteúdos da semana, que dirá de 3 semanas. Também acesso à programação do aluno e ultimamente está dia a dia. Um outro comentário, ainda está um pouco confuso como vou atuar em sala de aula. E o terceiro comentário aqui, preciso começar para depois ver o que deu certo. Essas dúvidas são pertinentes à fase que estamos vivendo, de pré-incorporação do ensino híbrido. Mas não tem uma receita pronta, né? O que existe são sugestões, ideias e metodologias que podem ser incorporadas à prática de vocês, professores, de acordo com o seu perfil, experiência e principalmente a realidade de cada escola. Então, cada escola fará a melhor adaptação do ensino híbrido à sua realidade. Temos também aqui outros comentários, né? Gostaria de mais exemplos do que fazer com o aluno que estiver no presencial e não tinha nenhum acesso remoto. Na verdade, parece que sempre precisamos aprender mais. E trocas de experiências. Os nossos convidados de hoje falarão um pouco de suas experiências com ferramentas digitais. Eu espero que essas experiências nos motivem ao estudo. Quanto à falta de acesso à internet no período do ensino híbrido, sugiro que quando o aluno estiver no presencial, foque nas habilidades essenciais e entregue a eles um roteiro de atividades que possam ser desenvolvidas remotamente a partir do que ele estudou no presencial com você, professor. Cris? Muito bem. Depois das devolutivas, agora nós temos um momento de sensibilização. Então, eu vou passar para vocês aqui, vamos passar para vocês aqui um trechinho do filme,
Depois a gente volta para fazer uma reflexão. Vamos lá. Esse sou eu. Sou eu. E aqui são 3 pessoas. E eu vou ajudá-las, mas tem que ser uma coisa bem grande. Uma coisa que elas não podem fazer sozinhas. Então eu faço por elas. E elas fazem para 3 pessoas. São 9. E eu faço mais 3. São 27 aí. Eu não sou bom em matemática, mas aumenta muito rápido, não é? Trevor, parece que a turma acha que você teve uma ideia excessivamente utópica. Procure essa palavra num minuto. Como? Mundo perfeito? E daí? Daí, o que o fez ter essa ideia? Tudo bem, gravando? Oi, eu sou Chris Chandler e hoje estou com um rapaz da 7ª série bem incomum. Trevor McKinney. Trevor, você deve estar muito orgulhoso de si mesmo. Não. Não está orgulhoso? Eu sei lá, eu acho. Você iniciou um movimento como Passe Adiante, não sente orgulho? Acho que sim. Eu tirei A em estudos sociais, mas foi só pelo esforço. Quer dizer, o que eu fiz não deu certo. Tá sendo entrevistado. É, mas eu sei lá, eu tentei muito, mas não aconteceu nada. Pra minha mãe deu certo. Ela falou com a minha avó. Fez as pazes com ela. Foi bem difícil pra ela. Foi ótimo pra mim. Porque a minha avó foi a minha festa de aniversário. E eu tinha saudade dela. E por isso o Passe Adiante foi a tantos lugares. Pela minha mãe. Porque ela foi muito corajosa. Por mim. Eu sei lá, acho que certas pessoas têm muito medo de achar que as coisas podem ser diferentes. E, quer dizer, o mundo não é exatamente uma bosta. Mas acho que é difícil. Para certas pessoas que estão muito acostumadas às coisas como elas são, mesmo ruins, para mudar. Aí elas desistem. E quando desistem, todos perdem. Muito bem. Então, assim, nessa sensibilização, queremos trazer aqui para vocês 2 situações, né? Com esse filme, só nesse trechinho, a gente já pode perceber que, matematicamente falando, nós temos um crescimento exponencial da ajuda, né? Foi isso que o menininho quis trazer, né? O aluno quis trazer. Então, matematicamente, a gente já pode trabalhar isso com os nossos alunos, caso eu trabalhe esse filme, né, em uma aula. E falando em competências socioemocionais, eu trago aqui para vocês 3. Então, a amabilidade, né, que é a tendência de agir de modo cooperativo e não egoísta, aonde ele trabalha a empatia e o respeito. Então, nós, além da matemática, trabalhando ali a parte exponencial, né, da situação, nós temos também trabalhando as competências socioemocionais. Temos também o engajamento com os outros, existe a orientação de interesse e energia em direção ao mundo externo, pessoas e coisas, onde a gente trabalha um entusiasmo e a iniciativa social, que foi o que o aluno teve nesse projeto.
E na autogestão, que é a tendência de ser organizado, esforçado e responsável, é a parte que a gente entra com a matemática também, né? Ali ele vai ter a responsabilidade com as outras pessoas, a organização de como o projeto todo foi organizado, a determinação, porque ele não perdeu, ele teve a determinação e quis levar isso para todos, ele persistiu ali e no final teve o foco, né, a persistência e o foco, com isso ele fez com que o projeto crescesse de forma exponencial, né, muito lindo e rico esse filme. Aqui também nós temos, né, lá a autora Silvia Pérez, ela do livro do ensino híbrido, ela diz que o ensino centrado no aluno, a atenção à aprendizagem significativa e a ênfase na pedagogia da pergunta passam a exigir novos espaços de aprendizagem. E mesmo considerando o espaço tradicional da sala de aula, são necessários uma revisão de novos procedimentos. Então é isso, né, Silvia, que a gente traz um pouquinho aqui para o pessoal, tá certo? Então vamos falar um pouquinho, agora é a Silvia, fala aí, Silvia, sobre a escola, né? Cris, hoje nós vamos falar sobre a escola de ontem, hoje e sempre. Pode passar? E a gente começa com um pensamento aqui do Zabalza. O núcleo básico de um modelo de funcionamento não está constituído pela sala de aula nem pelas matérias, e sim pelas atividades. Então, o Zabalza nos chama atenção e nos leva a pensar o tipo de atividade que vamos escolher nas nossas aulas. E foi com esse pensamento que nós elaboramos a pauta desse ATPC. Pode passar, Cris? E aí a gente tem aqui um trecho também do mesmo livro, né, do ensino híbrido, que fala que a escola do passado, e que ainda persiste e resiste no presente, era pautada pela massificação do ensino, pela lógica do eu sei e você está aqui para aprender comigo. Assim, seu espaço foi e está todo configurado para atender dois tipos de atividades: a audição à palestra do professor e a pesquisa em bibliotecas e laboratórios de informática para compreender a aula expositiva, complementar a aula expositiva. No fim, esse espaço atinge o objetivo de centrar a atenção na figura do docente, tido até então como detentor universal do conhecimento, fonte de todas as informações possíveis nesse mundo. Então, nesse modelo de escola, até então conhecidos por muitos de nós, se tornou muito longe da realidade dos alunos atuais. Não por todos terem aparelhos eletrônicos como computador, tablets e celulares conectados à internet, mas sim porque nossos jovens de hoje vivem, assim como nós, em um mundo conectado. As nossas atividades do cotidiano estão ligadas, conectadas e globalizadas. E dentro dessa nova perspectiva, que foi possível que alguns alunos tivessem aulas remotas ou pela TV, celulares, entre outros recursos disponíveis. Mas, independente desse movimento de aulas remotas, já se fazia necessário a inclusão da escola na era digital. Como foi relatado no documentário chamado Para o Dia Nascer Feliz, o professor é muitas vezes encarado como inimigo a ser vencido. O professor não é encarado mais como âncora do conhecimento, assim como colocado por Bauman. Os professores atualmente estão inseridos em realidade na qual tudo que é sólido se desfez no ar. Para enfrentar as transformações da sociedade líquida, a qual estamos inseridos, se faz necessária a transformação do sistema educacional. Trabalharmos com as habilidades socioemocionais, o projeto de vida e inserir os nossos alunos ao mundo da tecnologia. Pode passar, Cris? Com o advento da internet, e principalmente das redes sociais e dos espaços colaborativos online, o mundo vem sendo desconstruído.
Não podemos mais imaginar a escola como um único espaço do saber, o professor como a única fonte de informação confiável e a biblioteca como o arquivo de dados sobre o mundo. No lugar da escola, abriu-se o mundo. O docente tornou-se mais uma fonte de informação entre as tantas que a internet nos possibilita, incluindo videoaulas de outros professores. E a biblioteca perdeu espaço para as fontes de informação online, como a Wikipédia e o Google Books, por exemplo. Mesmo com a fragilidade e o grande abismo de desigualdade tecnológica ao qual a escola foi exposta neste período de pandemia, não tem mais como voltar atrás. Não é possível ignorar as ferramentas tecnológicas e a presença na vida dos nossos alunos e da sociedade que estão inseridos. O texto continua. O aluno, sem perceber, não vai mais à escola para adquirir conhecimento. Afinal, ele pode fazer isso em casa, no seu computador, tablet ou celular. A internet e suas possibilidades de contato com o mundo podem ser entendidas como recurso e também canal de abertura para espaços pedagógicos infinitos. Também isso afirma a Silva e Pérez no livro Ensino Híbrido. Esses trechos que foram retirados do livro trazem para a gente uma reflexão, que o professor passou a ser o mediador do aprendizado, orientador e organizador do processo de aprendizagem para que esse aluno tenha uma educação integral. Mediar o conhecimento que está nas mãos de cada um e colocar o aluno no centro da sua aprendizagem não é tarefa fácil. É necessário estudo constante e adequação aos mecanismos tecnológicos. E isso nos faz pensar, mas então, qual o papel da escola? Pois é, mas então, qual é o papel da escola, né, no espaço escolar? A escola, então, ela passa a ser um local de produção e significação do conhecimento, além de ser espaço privilegiado de relações humanas. O aluno do século XXI frequenta esse ambiente não para buscar informações, mas para ser orientado, né, por um professor sobre como usar e organizar esse mar de dados para atingir um objetivo específico. E aí é onde a gente entra no nosso mundo de hoje, né, como nós estamos trabalhando. Então, como se inserir no mundo de tecnologia educacional, né, por onde nós, professores, por onde a gente começa, né, e com isso, a gente vem aqui trazendo para vocês, temos um mar de ferramentas digitais. Então, a nossa dica é, comece sabendo que todos podem aprender, incluindo você, professor. Só a sua experiência já é o principal e o mais importante disso tudo. Então, a convivência e a compreensão de como se aprende são fundamentais para o processo de sucesso, né, do aprendizado dos nossos alunos. Então, nas palavras das nossas convidadas, né, que virão posteriormente, comece devagar, uma turma por vez, um passo depois do outro, e aí chegaremos todos juntos ao sucesso dos nossos alunos e da nossa sociedade como um todo. Que isso eu acho que é aquilo que está dentro de nós, enquanto educadores, nós temos essa premissa, é isso que está dentro da gente, é isso que nós queremos, né? E com isso, vamos começar com as nossas boas práticas e vamos trazer para vocês 2 vídeos, né, como foi falado no início. Então, vamos começar aqui com as professoras Magda e Rosiane. Pessoal, vamos agora às nossas boas práticas do dia. Temos aqui 2 convidadas, né, a professora IPAC Rosiane e a professora Magda. Tudo bem, meninas? Olá, tudo bom? Prazer. Eu sou a professora Rosiane, eu sou professora de matemática e sou PAC de matemática da Escola Marlene Camargo Ribeiro, né? Estamos aqui hoje para mostrar um pouquinho do nosso trabalho, do desenvolvimento de novas tecnologias, de novas metodologias, para ajudar nossos professores, né, que estão com
com essa questão do remoto, que é um desafio para todos nós, né? E obrigada, gente, pelo convite. A gente que agradece vocês estarem aqui. Fala, Magda. Meu nome é Magda, sou professora de matemática do 6º e do 7º ano do Marlene, eu vim para compartilhar as técnicas de alguns recursos, na verdade, que eu achei interessante e foi muito bem aceito pelos meus alunos. Muito bom. Então, assim, a gente queria saber um pouquinho o que você está fazendo lá, Magda? Qual a ferramenta você está utilizando? Então, eu estou usando 2 ferramentas com eles, né? No 6º ano, eu estou usando o Dragon Learn, porque eu achei ele mais adequado à idade, né? E à maturidade da sala que eu tenho. Então, assim, eles estão vindo, né, de um ensino fundamental 1, onde eles viam muitos joguinhos, aquelas exercícios, né, de caça-palavra, sempre com bonequinhos, sempre com coisinha para colorir. E quando a gente passa para o 7º ano, nós temos essa mania, né, de tentar amadurecê-los um pouquinho e vai cortando esse tipo de atividade. E no Dragon Learn, eles são bem interativos, bem lúdicos, então eu achei que seria mais recomendado para o pessoalzinho ali do 6º ano, né? E eles tiveram uma receptividade boa, eles gostaram bastante dos exercícios, dos jogos, então foi essa a ferramenta que eu trabalhei com o 6º ano. No 7º ano, eu peguei o Khan Academy, né? Por quê? O Khan Academy, eu achei ele mais técnico, né? E aos poucos a gente vai implementando formas mais, como nos APPCs passados. Nós precisamos incorporar a linguagem técnica com eles também. Então, o Khan Academy, ele já traz essa parte mais técnica, mais direcionada, né, nesse sentido. Os alunos tiveram também uma receptividade bem grande e eu utilizo eles como reforço. Então, por exemplo, eles têm dificuldade em MMC, MDC, então a gente tem como estar direcionando para eles o que a gente quer que eles façam, né? Então, você consegue estar distribuindo e direcionando os exercícios específicos onde eles têm essa dificuldade. Ô, Magda, prazer, Silvia, né? Vamos nos conhecer. Quando você trabalha o Khan, por exemplo, você usa qual ferramenta para comunicar com os alunos? É pelo Meet? É no Google Sala de Aula? Como que você disponibiliza para eles essas informações? Tá. Então, assim, as nossas interações, ela é feita pelo Meet, né? Então, eu tenho o computador, que a gente entra no Meet, e o Khan Academy, eu particularmente, o que eu fiz? Eu puxei todas as minhas salas do Classroom, porque lá eles já estavam utilizando e já está com o e-mail institucional deles, então já tem a lista de chamada, eu achei muito mais prático. Então, o que eu fiz? Eu puxei através do Classroom, né? E aí eu vou mandando um convite para eles, e eles vão entrando e fazendo os exercícios já direcionados. Eu não tentei direcionar dentro da plataforma do Khan Academy direto para eles, dá para fazer também. Porque, como eu não estou seguindo, o Khan Academy, ele tem uma sequência didática, né, uma sequência lógica. E como eu trabalho o Khan Academy como reforço, então eu vou direcionando determinados exercícios, então eu não tenho como eu não tentei, né, direcionar eles através do direcionamento. Assim, os combinados são feitos pelo Meet, né, que é uma ferramenta maravilhosa para comunicação, né? Eu acho isso super legal. Né?
Ah, e o WhatsApp também. Então, você já vai lá, manda as Também. informações para sua turma. Isso. Ah, legal. Por exemplo, essa semana foi semana de conselho na escola. Então, os dias que eu não entro, o que eu fiz? Eu falei para eles, ó, gente, entra lá no Khan Academy, né, os 7º anos. Entra no Khan Academy, façam, por exemplo, a atividade do MMC, do MDC, até o primeiro questionário. Entendeu? Então, eu dou esses direcionamentos através do WhatsApp, nas mensagens. E é bom que o Khan, ele já tem um roteirinho, né? Então, quando você passa o título, ele já vai lá, pelo título, ele já acha o roteirinho que ele tem que trabalhar, né? Com os vídeos, exercícios. Legal. Com o Dragon Learn, a mesma coisa. Você faz os combinados lá pelo Meet, com os alunos, e pelo WhatsApp. Isso. Eu entrei, quando eu apresentei as duas plataformas, tanto para o sexto quanto para o sétimo, eu fiz uma apresentação durante a aula. Entrei no Khan Academy e falei, ó, vocês entram dessa forma, vai colocar o Dragon Learn e a gente tem o código da sala. Então, coloca o código da sala aqui, aí vai entrar nessa página. Entrei como se fosse um aluno com eles, para que eles vissem, né, como que funciona. A plataforma vai aparecer dessa forma, e vocês vão entrar nos cursos, e aí, então, vocês entram fazendo os exercícios. E, então, inclusive, no 6º ano, nós fizemos alguns exercícios online, né? Com eles. Que legal! Eu na plataforma com eles, falei, gente, e aí, como é que a gente vai fazer esse exercício? Né? Como é que faz esse exercício? Aí era uma continha de número oculto, e aí eles foram, professora, o primeiro quadradinho é tanto, o segundo é tanto. Então, eles foram interagindo durante a aula para que eles tivessem a experiência de trabalhar no Dragon Learn no 6º ano. E eu fiz a mesma coisa no 7º, né? Nós trabalhamos no 7º ano da mesma forma. Entrei no Khan Academy, ensinei o passo a passo para eles como entrar. E aí peguei um exercício, falei, gente, ó, esses exercícios aparecem assim. Então, aí vocês vão fazendo. E aí eles vão, os exercícios que eles têm dificuldade, o que eu falei para eles? Tira uma foto ou printa a tela para Pro, envia no particular para mim, que eu ajudo a resolver. Então, quando eles têm dúvida e eles não conseguem avançar, porque ambas as plataformas, você não consegue avançar para a próxima pergunta enquanto não acerta. E às vezes eles e não conseguem. Então, eu falei para eles, o recurso que vocês têm, professora, eu não consigo sair dessa questão. Tira o print da tela, da questão, manda para a Pro, que a Pro ajuda. Então, assim, a gente vai interagindo ao mesmo tempo com os alunos nesse sentido. Muito bom. Ô Magda, deixa eu te fazer uma pergunta. No caso dos alunos, né, no começo do ano, depois que você apresentou, antes e depois, que você sentiu no engajamento desses alunos, das suas duas turmas, né, no caso que você, tanto no Dragon Learn quanto no Khan? O que você sentiu? Assim, quantidade de alunos que você tinha antes, quantidade depois, se houve um engajamento? O que você sentiu dos alunos? Então, em relação aos alunos, eu tenho alguns alunos que são pontuais. Tudo que eu peço para fazer, eles se metem a fazer e vão e tentam fazer de todas as formas. E eu tenho aquele aluno que ele é mais devagar um pouco, e aí você tem que ficar pressionando, né? Então, você já entrou lá, professora, eu não consigo fazer tal exercício, como é que eu faço? Professora, eu não entendi. Então, você tem aquele caso, né, que eles são mais relutantes, vamos dizer assim. Mas, em relação à receptividade de alguns, eu acredito que tem aquele caso, eles receberam bem a situação, mas tem aquele aluno também que é assim, professora, não carrega, não consigo sair dessa página. Acho que a internet deles deve ser devagar, ou deve ser... porque tudo, infelizmente, mesmo nós temos, né? Nós temos... Existem esses aplicativos para nos ajudar,
infelizmente, a gente depende da internet. E nem sempre a criança tem essa internet disponível para estar podendo acessar esse tipo de plataforma. Verdade. Né? O celular não ajuda, não carrega porque é muito pesado. Tá? Então, eu tenho esse tipo de conveniências também. Né? O que a gente faz nesse sentido? Se eles não têm a internet, ou não, o celular não é compatível com o aplicativo, você também não tem muito o que fazer. O Dragon Learn, eu achei interessante porque você entra direto com qualquer provedor. Então, você não precisa baixar nada. O aplicativo. Né? Já o Academy, você entra online também, porém, você também pode ter o aplicativo no celular. Então, tem alguns alunos que ele já tem o aplicativo no celular, então é fácil para ele entrar. Ele já está cadastrado, está rapidinho. Mas eu tenho aquele caso de que a internet não ajuda também. Então, aí é onde eu tenho esse tipo de problema quando eles em sala. Ô Magda, deixa eu te perguntar uma coisa. Com essa experiência que você está tendo, você levaria isso para o presencial, para o ensino híbrido? Sim. Seria uma situação bem, assim, diferente, porque você sai daquele negócio de giz e lousa, você leva eles para uma sala né, a sala de informática, e lá a gente consegue estar direcionando eles de uma forma diferente. Além de ser diferente, né? Além de ser aquele negócio de você sair da sala de aula, vamos ver uma coisa diferente. Então, é uma forma de você estar trabalhando também com o presencial e o ensino híbrido. Eu acho Você já que Você já incorporou o ensino híbrido, pelo jeito, né? Você já gostou das ferramentas digitais associadas aí às práticas. Sim. Ai, bem legal. Bem interessante. Dá para a gente trabalhar nos dois aspectos, né? Tanto no remoto como no híbrido, e no presencial, é o que eu falei para você, é uma atividade diferente de você sair da sala de aula. Então, dá para trabalhar nas três posições, sim. Muito bom. E também nós temos aqui a Rosiane, que ela trouxe para a gente, né? Ela conversou com os pais de um aluno, não é? Da Magda, não é isso, Rosiane? Conte para a gente aí a sua experiência com esses alunos junto com a Magda. Sim, nós gravamos um vídeo do aluno contando como é a experiência dele, né? Como é que é a interatividade com o Khan Academy. Ele fala bem empolgado, ele usa isso até para outros componentes curriculares, para ciências, para português, se eu não me engano, ele usa para várias coisas, assim. E ele falou que está ajudando bastante ele, assim, no desenvolvimento dele. Achei bem interessante a colocação dele. E a mãe, os pais, né, desse aluno? O que eles falaram? Alguma coisa? Não, até o momento não. Mas eles não falaram que o aluno está um pouquinho mais engajado quando você foi pedir autorização? Ainda não. Não chegou a falar sobre isso. Mas é Ainda bacana. Mas dá para perceber, gente, com essas mudanças, né, com assim, tanta mudança nossa enquanto professor, né, de mudar, de procurar uma nova ferramenta e de perceber que essa ferramenta explicou para a gente aqui, essas ferramentas vieram para ajudar, para agregar às nossas práticas e trazer com que a gente modifique, né, toda essa estrutura. Tanto para nós, porque é complicado a gente, como professor, fazer as nossas mudanças, quebrar esse paradigma, né, de giz e lousa, né, Magda, que é tão complicado para a gente, principalmente na nossa área, né, vamos falar da nossa área. Matemática é bem complicado de fazer essas mudanças. Já é difícil de ensinar a ângulos, Magda. Fala um pouquinho para a gente desses ângulos. Sem a régua, né? Sem o aluno ter a régua na mão. Como é que você viu isso utilizando o Khan, por exemplo? Então, eu me vi num impasse bem grande, porque nós estamos trabalhando o Aprender Sempre, e lá fala para os alunos medir os ângulos. Aí eu me vi numa situação complicada. Por quê?
Primeiro, os nossos alunos não têm o transferidor em mãos. Então, tem alguns alunos que nunca viram um transferidor. Mesmo na apostila eles mostrando, né, o desenho da régua, não é a mesma coisa do que você pegar na mão, né? Então, o que eu fiz com eles? Eu fiz uma das minhas interações, eu compartilhei a tela e comecei a mostrar para eles como é que era essa régua, né? Então, peguei uma régua, mostrei como é que era, como que fazia, e através do celular, da câmera do celular, eu consegui estar mostrando como fazer a medição para eles, né? Interessante. Foi uma coisa bem bacana. Depois eu entrei no Khan Academy, que ele tem um dos conteúdos dele, seria a parte de grau, eles têm como estar mexendo nas vértices, e conforme vai mexendo as vértices, eles vão mudando os números internos dos graus. E aí eu fui mostrando para eles, fui comparando, né? Fui abrindo os ângulos e fui colocando a reguinha ali para eles poderem estar enxergando. Então, foi uma atividade gostosa de fazer, porque eles viram que, à medida que eles iam mexendo, mexe em todos os ângulos, né? Principalmente no triângulo. Eu peguei um triângulo isósceles, e aí tinha que fazer um triângulo com... tinha que fazer um triângulo com 45, 47, 49, uma coisa assim, né? E aí, conforme eu ia mexendo eles iam fazendo as alterações. Professora, por que está mudando? Aí a pergunta deles, né? Por que está mudando os números? Isso é bom. Lembra que você colocou que a soma dos ângulos internos é 180? Então, por isso que muda os ângulos. Conforme você vai mexendo o vértice, ele vai mudando. E aí você vai incorporando o que você falou durante as aulas, na parte de conteúdo, com a interatividade do Khan Academy. E aí eles gostaram porque eles podiam mexer nos ângulos, né? Conforme eles iam mexendo nos vértices, aquilo ia mudando. Então, assim, eu achei bem legal nesse sentido, porque eles estão construindo, né? Não é uma coisa que a gente sai dando, assim, de mão assim beijada, faz, né? né? Eles vão construindo. Então, é bem interessante nesses exercícios, porque a gente consegue estar fazendo com que eles construam. A parte de ângulos mesmo é muito bacana. Muito bacana. Mais alguma pergunta, Silvia? Eu, só para fechar, eu queria saber da Magda e da Rosiane uma mensagem para os professores, na verdade, um conselho, né? O que vocês aconselham dessa experiência de vocês para os nossos colegas aqui da diretoria? A dica que eu dou da questão de você implementar novas tecnologias é começar pequeno. Começar com uma sala. Começa com uma sala, vê se deu certo, tenta outra. Não tenta abraçar o mundo, porque não vai acontecer, não acontece, gente. Tenta pequenininho, tá? Vê quais são suas realidades, vê o que consegue ser aplicado e o que não consegue. Não tenham medo, tá? Uma das dicas que eu dou, não tenham medo das ferramentas. Antes de tudo, dá uma pesquisada, vê como é que funciona, tudo bonitinho. Chama um colega para fazer um teste também, isso é muito interessante. E tenta pequeno, tenta com uma sala, tenta lá com o 8º ano. Deu certo com o 8º ano? Vou pro B, vou pro C e assim por diante. Vai aos poucos, tá? Nós estamos vivendo num momento assim que todo mundo está aprendendo, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu sempre estou buscando alguma coisa e estou dando dica para todo mundo. Gente, usa isso, olha, isso aqui é legal, tenta ver isso, né? Estamos aqui para isso. E é um desafio, né? Mudar a educação do que ela era há 1 ano atrás e como ela está hoje é um tremendo desafio. E então é a dica que eu dou para todo mundo. Começa pequeno e vai crescendo. Muito bom. Magda?
faço minhas palavras da Rose, porque se a gente pensar grande, né, existe a probabilidade de uma frustração muito grande, né? Então, se a gente consegue pequenininho, a gente vai crescendo e vai ampliando os nossos conhecimentos também. Dentro da tecnologia, existe uma gama muito grande de aplicativos, de sites, até mesmo youtubers ensinando como se faz, como se aplica tal determinada coisa. Então, foca em algumas plataformas, foca em não tentar dar 3, 4, 5 sites para as crianças, pega um só. Por quê? Eles se perdem também. E à medida que a gente vai explorando cada plataforma, né, ou cada situação dentro de cada plataforma, a gente se perde também. E por isso que a gente tem que pensar, como a Rosa disse, né? Eu tive essa experiência o ano passado, de querer, eu estou dizendo em relação à minha experiência, tá, gente? Eu tentei implantar em todos os 6º anos e não deu certo. Então, a frustração para o professor é bem grande, né? Porque não são todos os alunos que você consegue abraçar, não são todos os pais que te ajudam a mobilizar, incentivar o filho a entrar em determinadas situações. Ah, não, porque eu não quero, eu já escutei até isso, né? Ah, não, eu não quero que ele tenha muito contato com isso, que ele aprenda a fuçar em nada, eu não quero que ele, entendeu? Então, aquilo para mim foi uma frustração muito grande. E aí eu falei assim, não, então eu vou começar a diminuir, vou tentar com alguns alunos, uma sala só, aí aos pouquinhos uma sala foi falando para outra, e aí a coisa cresceu. Mas se eu tentei de uma vez entrar e engajar, inclusive, os pais, e não tive uma recepção grande. Não tive, foi uma frustração mesmo. Então, é o que aconteceu no caso do ano passado, né, gente? Do ano passado para cá, nos vemos, todo mundo foi obrigado a ter que entrar nesse mundo tecnológico de cabeça, sem realmente saber nadar, né? Eu gosto muito de uma fala que a Silvia faz, a gente está trocando o pneu com o carro andando. Então, isso faz mesmo com que a gente fique frustrado, porque a gente não vai conseguir. Então, se for aos pouquinhos, é o que a gente quer trazer para vocês aqui, tá, professores, no geral. Trazer essas boas práticas, ouvir que o colega realmente também tem as mesmas frustrações que vocês, e que todo mundo está no mesmo barco. Então, o legal elas estão trazendo hoje aqui 2 ferramentas que eu achei super bacana, daqui a pouquinho vocês vão ouvir o aluno, né, o que o aluno disse a respeito. Mas, poxa, é um aluno engajado, né? É aquela coisa que a gente planta uma sementinha. Vamos ver ali quantos frutos a gente vai colher. A gente já sabe que colheu, até mais. Aqui a Magda falou que são vários alunos que já estão aí engajados, né? Um deles a gente pegou aqui para a gente poder mostrar para vocês. Então, assim, eu quero realmente imensamente agradecer, Rosiane, né, e a Magda por estar aqui, apresentando isso para a gente, mostrando aqui para vocês que realmente isso vale a pena, a gente consegue, só querer, né? Só querer dar aquele primeiro empurrãozinho, né? Às vezes a gente precisa disso, né? Precisa de um primeiro empurrãozinho, viu que o colega conseguiu, também vou tentar com os meus e cada um a corrente do aprendizado, né, Silvia? Tá no mudo. Tá no mudo. A corrente do bem, né? Que é aí a nossa sensibilização, né? Então, eu quero parabenizar, né, a Rosiane e a Magda pela coragem, né, e que elas também incentivem dentro do grupo delas, mais os colegas, para que todo mundo consiga experimentar um pouquinho, como a Magda colocou muito bem, né? Então, vamos aí de pouquinho em pouquinho, a Rosiane também falou sobre isso, né, para evitar. Não é nem assim, eu quero evitar frustrações. Não, eu quero que dê certo, né? Então, se eu quero que dê certo, eu tenho que dar um passo de cada vez, tá bom? Então, muito obrigada, meninas, pela participação.
E realmente, parabéns pelo trabalho. Parabéns. Pessoal, vamos agora. Então, vamos lá, pessoal. Agora, mais uma boa prática agora com o nosso professor Orlando. Nossa, já falei que ele é nosso agora, né? Seja bem-vindo, professor. Obrigado. É um prazer enorme participar dessa iniciativa e espero colaborar aqui à altura da equipe. Imagina, você já está, né? Fala aí, Silvia. Já está na equipe. Com certeza vai colaborar. O professor Orlando é de uma escola lá de Rio Grande, né, professor? Sim, estou como professor de matemática. Atualmente tenho 2 turmas, do 2º e 3º ano do ensino médio, a disciplina de matemática, na escola Antônio Lucas, lá em Rio Grande da Serra. E ele tem uma experiência interessante que ele está introduzindo, na verdade, aí uma prática, né, que é através de game, de jogo, né, que é a tal da gamificação. Lá nas turmas dele, ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre essa experiência que ele está tendo e sobre o aplicativo também que ele está utilizando, que é aí uma ideia para que vocês possam utilizar também aí na escola de vocês. Tudo bem? Então, professor Orlando, como que está sendo aí essa introdução desse programa, o Kahoot, né? Esse é o nome, né? Kahoot, né? Eu comentei que esse programa, quando a gente comenta numa sala de aula e o pessoal, a primeira resposta dá, eu já vi num cursinho que eu fazia de inglês, um cursinho de línguas e tal. Porque, lógico, é uma aplicação internacional, americana, né? E tem um apelo de fechamento de conteúdo, de uma forma bem participativa, envolvente, né, vamos dizer assim. Ele se vê desafiado, né? É um desafio, no final das contas, é um jogo, e que permite, é um quiz, né? A gente tem aqui vários, inclusive vocês no ATPC e tal, os quiz, e ele é um quiz dinâmico. A proposta do Kahoot é estabelecer a resposta certa, vai receber próximo lá dos 1000 pontos, e a resposta errada não recebe nada, e a pessoa, lógico, quanto mais tempo demorar para acertar a resposta, menos pontos ele vai receber. Então, a competição não fica por igual, né? Não tem como empatar, né? É difícil, não tem como. Então, gera esse placar ao final. E nesse momento de pandemia, como cada um está num local, a pessoa que participa vai parecer que ela está simultaneamente online ou no mesmo momento respondendo todo mundo, e porque esse placar acaba sendo só disponibilizado no fechamento ou no término do horário. Por exemplo, a gente estabelece que vai terminar amanhã, meio-dia, só amanhã, meio-dia, que vai ter esse resumo. E esse resumo é rico de informações. Da mesma forma que a gente tem lá no Google Forms, lá estatística mostrando lá todos os resultados, aqui também a gente tem acesso às perguntas que mais acertaram, né, quantos percentual tal, até para servir de correção em sala de aula, compartilhando aquelas informações e respondendo ou resolvendo questão por questão que foi colocada. O processo de criação do Kahoot é muito semelhante ao Google Forms, né? E você, lógico, pode de uma forma literal colocar uma pergunta envolvendo apenas um texto e colocar a resposta textual também para escolher qual a resposta correta, que pode ser no mínimo 2, né? Duas alternativas e no máximo aí tem várias opções aí que são opcionais, né, número de alternativas. E nas respostas, lógico, pode ser textual, mas também pode ser figuras, né? Que nesse momento a questão de matemática sempre é um problema, né? Você vai colocar uma questão que envolve fórmulas ou que envolve uma figura, que você é um sólido, uma figura geométrica, e nas respostas também. Então, da mesma forma lá no Forms, a melhor forma é usar aquela ferramenta fantástica que existe, que muitos professores não sabem, né? E quando eu apresento isso, eu falo, isso daqui resolveu minha vida, mais do que o próprio Kahoot, mais do que o Forms, a questão da ferramenta de captura, que é interna dentro do Windows, né? E muitos não sabem, que ele se abrindo, você pega qualquer trechinho da tua tela e já salva
imediatamente, você não precisa fazer um print screen, né, famoso, né, cópia de tela, jogar lá no Paint para depois pegar um pedaço para depois... Então, ele diminui esses passos que pode ser utilizado, esse processo todos, que pode ser utilizado tanto no Kahoot, que é bem legal, né, quanto no caso do Forms, né, que também é muito usado. Então, professor, não quer apresentar para a gente na tela? Sim, aí? vamos Fica mais... É porque nós, professores de matemática, gostamos de ver. Vamos ver. Eu já estou aqui, ó, quero ver. Eu entrei aqui, estão vendo minha tela? Sim. Sim, né? Ó, eu vou até mostrar aqui, vou colocar Google e sair da tela, para que na hora que a gente vai fazer uma busca aqui, né, a gente coloca simplesmente Kahoot. Ele dá duas opções. A primeira é onde ele exige o PIN para participar, para o participante. A outra, que é o kahoot.com, ele entra no site do Kahoot. Esse site, nesse momento, não está logado, não está autenticado na conta do Kahoot. Até porque eu não tenho conta nesse e-mail que está logado de cima para baixo aqui no navegador Chrome. Então, é necessário eu fazer um cadastro. Eu coloco um cadastro como professor, falo que eu dou aula na escola e coloco aqui o meu e-mail. Vamos colocar um e-mail aqui que eu não tenha... Ixi, eu precisava ter preparado um e-mail. Eu vou colocar... deixa eu ver se eu tenho e-mail... Eu tenho um e-mail particular aqui. Ou melhor, deixa eu ver se eu lembro aqui fácil. Porque se eu colocar... Eu vou até colocar o outro e-mail particular que eu tenho, que já está autenticado no Kahoot. E aí ele vai... Deixa eu ver se ele vai fazer isso. Não, errei minha senha. Melhor, entrar com conta Google, né? Ele vai pedir para eu aceitar a conta que eu estou usando nesse momento, e aí já resolve essa situação. Bobeira minha aqui. Percebam que eu acabei de entrar com uma conta institucional, inclusive a conta do Estado, uma conta Google, e eu vou escolher aqui a opção Free, opção gratuita. Tem versões pagas, mas a versão Free já me dá toda a condição de preparar um Kahoot. Percebam ali que é opcional, né? Mas eu já vou colocar aqui um nome, a região também é opcional, mas a gente já coloca aqui Brasil. E a pergunta, mas ele vai estar tudo em inglês? Essa é uma pergunta que eu já respondo na sequência. Não, ele tem em diversas línguas, né? Inclusive o português. Aqui é o Brasil. Nome da escola. E salvar e continuar. Eu poderia fazer isso depois, mas eu já terminei. Nessa tela aqui, é uma tela muito rica de informação, mas o principal aqui em cima é a questão da criação de um Kahoot. Aqui no canto direito nós temos a opção de criar um Kahoot e aqui tem a criação. Eu posso usar um template, né, um modelo, mas eu posso criar do zero. A primeira ele já tem aqui, inclusive, tem um banco de questões gigantesco que você pode utilizar. Isso também pode contemplar muitas das necessidades dos professores. Por exemplo, se eu colocar... E aqui é aquela questão, né? A gente não pode pensar que do outro lado tem uma pessoa. Então, tem que colocar palavras-chave aqui para poder fazer uma busca mais adequada. Se a gente colocar aqui grandezas... Ele vai me dar questões que tem aqui no banco de questões do Kahoot. Lógico que é importante a gente verificar se ela está adequada, se ela está correta, e ela pode ser, de certa forma, alterada, não que eu precise utilizar do jeito que está. Tem do lado direito aqui, ó, 1 minuto e 30 segundos, até porque é uma pergunta que tem um texto grande, que não é muito a forma legal de colocar uma questão no Kahoot. Vamos no banco de questões ver se eu acho uma aqui que é mais simples aí.
Aqui, ó, se eu coloco uma palavra que, lógico, é a mesma tradução em outras línguas, ele, lógico que a primeira resposta que ele vai dar é em inglês, né? Mas eu coloquei aqui, ó, o valor do pi. Aí ele te dá um monte de opções e temos a resposta correta. Ele já está assinalado aqui qual a resposta correta. Essa figura aqui foi personalizada por quem colocou essa pergunta lá no Kahoot. Ela pode ser removida, como eu posso, inclusive, adicionar a figura que eu quiser. Nesse caso aqui, é apenas figurativa, porque a pergunta está aqui em cima. Pi igual, embora uma pergunta que deveria estar um pouco mais, mais redigida, né? Contextualizada, tal, mas tudo bem, né? Só para exemplificar o poder que existe a ferramenta. Aqui eu posso adicionar uma figura do banco de figuras que ele me disponibiliza de uma forma gratuita, ou esse símbolo aqui em cima, um símbolo de coroa, é quando a pergunta precisa ter uma assinatura premium paga. Mas as demais que não têm símbolo, elas são abertas, né? Não tem. Então, vou colocar essa figura aqui só para exemplificar. Eu posso, a qualquer momento, e isso é muito útil lá no Forms, né, aquele olhinho que tem que ser sempre usado para você saber como é que vai ficar aquilo na visão do aluno. E aqui também eu posso fazer um preview a qualquer momento para ver como é que isso vai apresentar na hora. Ó, percebam que aqui eu coloquei, acho que, eu aceitei que era 30 segundos, né? E aqui ele está, tá, acho que de outro jeito, mas vamos lá. Ó, eu respondo. A resposta, eu estou com uma coisa na frente aqui, é assim que vai aparecer para o aluno. Eu posso fechar isso e voltar para a tela que eu estava. Ixi, fechei o compartilhamento. Vamos lá na minha... A tela não, eu fechei meu navegador. É muito interessante porque, ao mesmo tempo que ela serve para uma avaliação mais extensa, né, por exemplo, um simulado, né, porque eu vi ali questões do Enem, por exemplo, então dá para você usar como um simulado, né, no terceiro ano, né, eu quero fazer um simuladinho com umas 10 questões, com tempo, porque o aluno tem tempo para fazer, achei bem interessante, como para um final de aula, né, então assim, olha, um final de assunto, ó, terminei operações com números inteiros, vamos fazer aí um quiz rapidinho, né, e aí você coloca um tempinho menor, né, para poder fazer as questões. Nossa, eu achei assim bem interessante mesmo, Orlando. Como que foi a aceitação desse Kahoot lá pelos seus alunos? Eu dei alguns exemplos, eu vou dar alguns depoimentos aí que eu presenciei, né, e até preocupações de outros professores, a coordenadora falando, o pessoal não vai sair para o intervalo? Eles estavam envolvidos, mas isso era no momento presencial, que a pergunta estava lá no Data Show, né, e na tela, na projeção, e cada um estava participando no seu celular ou no computador, no laboratório. Agora, nesse momento remoto, também permite, e o legal é que eles descobrem isso, e inclusive podem descobrir como uma forma de criação também. Isso é outro ponto, que podem, né? Professora, posso criar um Kahoot assim? Também pode. Entrando lá, eles vão ter o mesmo alcance que nós, como professores, temos. E até um exemplo particular. Eu acabei brincando aqui em casa, coloquei lá um computador na frente, eu, minha esposa e meu filho, cada um com um celular, um tablet, e conseguimos participar de um Kahoot sobre conhecimentos gerais. Então, eu coloquei que a gente tem um banco de questões, mas também tem o banco de questões do próprio, o banco de Kahoot do próprio Kahoot, né? Que eu posso vir aqui e buscar, colocar lá matemática, ele já tem alguns prontos. Muitos, né? Muitos prontos, né? Muitos prontos. E aí, eventualmente, pode ter um lá, olhando com um pouco de calma, que já atende a sua necessidade e já economiza. Aqui, ó, temos 7 questões de matemática pronta, que eu simplesmente venho aqui e dou um play, né? Mas se eu der um play... Isso. Desculpa, Pro. Mas é muito interessante mesmo essa fala sua de ter esse cuidado de olhar cada questão, né? Quando a gente pega esses templates prontos, a gente tem que tomar cuidado. Olha, esse daí... E eu posso excluir uma questão, por exemplo,
Eu estou vendo que isso aí, para um desafio aí, uma semana da matemática, ele ficaria super, super legal, né? Mas eu quero tirar, por exemplo, essa questão 2. Eu consigo? A qualquer momento, por exemplo, eu venho aqui na questão 2 e venho e simplesmente elimino ela aqui do nosso Kahoot, né? Deixa eu verificar aqui e tal. Tanto consegue sim, né? É possível eu editar isso. Na verdade, ó, se eu vier aqui na edição, eu abro ele como se eu tivesse... Eu posso não só duplicar para poder ter ele para mim, né? E agora eu tenho todas as perguntas ao meu alcance aqui. E aí eu posso não só eliminar, como eu posso alterar aqui alguns parâmetros. Por exemplo, aqui ó, tem o tempo limite de cada questão. Era isso que eu ia perguntar, porque é fácil, 120 segundos, às vezes é muito, né? Ou isso, eu posso aumentar para 30 segundos, tal. Lembrando que quem esgotar o tempo, errou, né? Então, tem esse tempo para o aluno responder. Quanto menos tempo ele demorar para responder, mais ponto ele vai receber. Óbvio que se ele errar, ele não ganha nada. Então, é melhor demorar e acertar do que errar, né? Isso é fato, pelo menos nessa competição aqui. Então, a edição aqui permite qualquer tipo de alteração nesse Kahoot. Ele fica público. Inclusive, a versão free, né, a versão gratuita, na hora que você cria um Kahoot, ele vai ficar público também. Né? Se você utilizar a versão paga, você pode ter um acervo de Kahoot próprio, particular seu. Mas isso não desmerece ou impede o uso, porque eu acho que é essa a forma, né? A gente, da mesma forma que a gente vai estar utilizando o Kahoot e utilizando bancos de questões de outros, nós também vamos disponibilizar os que nós estaremos criando ou alterando para outros utilizarem, né? Eu acho que essa que é a ideia fantástica nesse tipo de compartilhamento que hoje em dia cada vez mais é o compartilhamento possível, né, digital, porque a gente não pode compartilhar nada pessoal, né, pessoalmente, então, pelo menos remotamente a gente pode compartilhar à vontade, né? Eu acho que isso é muito benéfico, inclusive. Muito bom. E os alunos, assim como a Silvia perguntou, os alunos, a aceitação deles em si, nesse momento, nesse início, né, que o senhor está colocando agora remotamente, como estamos aqui falando da Rio Grande da Serra, no ensino híbrido, como tem sido esse momento? Eu comentei de algumas dificuldades, que nem hoje, infelizmente, teve uma questão de energia, não tinha energia, porque foi um vandalismo, um roubo de cabos, né? Isso não é normal, né? Isso até conversando com o pessoal lá, não tinha acontecido até questão de dias atrás, isso, na história da escola, mas aconteceu. E isso acaba gerando um problema da escola. Mas a questão dos alunos, né, a participação disso, em alguns momentos podem justificar a questão da falta de internet em certas localidades que não contempla não só o Kahoot, né, mas nenhum tipo de interação ou dificulta bastante a interação. Mas a gente sabe que isso cada vez é menor, essa questão de distanciamento tecnológico, distanciamento do alcance da questão da internet e tudo. Né? Então, a tendência para o futuro, né, é cada vez mais enraizar esse tipo de utilização dessas ferramentas, né? Certo. E nesse momento, como que tem sido com os seus alunos? Então, com meus alunos, a primeira, o alcance é daqueles mesmos de sempre, né? Como a gente sabe que isso acontece em qualquer tipo de situação, sempre os mesmos, né? Pô, mas é sempre os mesmos, tal. Mas sempre agrega mais um. A gente percebe que numa disputa dessa, aparece aquele que estava desgarrado, porque se interessou por essa nova, né, prática, para essa outra nova ferramenta. Porque envolve a questão de jogos, né? E hoje em dia, né, eu vejo meu filho, no 7º ano, ele tem um gosto enorme por jogos, né? E eu olho com bons olhos essa questão de jogos. Óbvio que nós precisamos, de certa forma, estar atento para ver tudo em demasia é ruim, mas eu vejo com um bom nota. Então, voltando à questão, realmente teve alunos que não estavam participando com outras metodologias, até o Prepperforms, e ele apareceu no Kahoot, porque chegou até ele o link, e ele clicou no link,
e entrou no jogo e se viu desafiado e participou. Então, isso foi legal. A participação, aí que está. Tem aquela pergunta que eventualmente vocês podem fazer, como é que vai ser a identificação? Percebo, eu vou colocar aqui para sair desse e colocar ele, está validando na hora que eu termino de criar um Kahoot, tudo bem que esse eu peguei um pronto tal, eu pego ele mesmo pronto e aplico ele para os alunos. Vamos achar ele aqui. E achei ótima essa ideia dos desgarrados, né? De trazer, sempre traz mais um. Gostei dessa fala, né? Porque a gente tem que, mesmo que vai de 1 em 1, né, Cris? O importante é sempre trazer, somar, né? trazer mais trazer um, mais né? um. Motivar mais um. Né? A gente sabe que nem todos gostam de jogos, mas você atinge aqueles que gostam, né? E aqueles que não gostam, você atinge de outra forma, né? Então, disponibilizar várias ferramentas para atingir públicos diferentes, né? Que a gente fala sempre na pedagogia, né? Na didática, eu tenho que atingir os públicos diferentes com ferramentas diferentes. Porque nós não somos todos iguais, né? Exatamente. E aprendemos de formas diferentes, em momentos diferentes, gostamos de coisas diferentes. Então, achei bacana. Desculpa, Silvia. Não, era isso mesmo. Esse era o fechamento que eu ia dar. Professor, manda para o meu WhatsApp para eu entrar aqui e clicar em alguma coisa para a gente poder ver a estatística. Sim, eu estou colocando aqui, né, e você estipula aqui qual que é a data, né, para encerrar o Kahoot. Colocar lá uma data, colocar lá um horário, criar ele cria, e percebam que aqui ele me dá opções de compartilhamento. O símbolo aqui do Classroom, o símbolo do Teams, né, eu posso simplesmente pegar a URL aqui, copiar e mandar para um grupo no WhatsApp, ou simplesmente passar o PIN, e depois que os alunos já estão aptos ou estão lá jogando, eles falam, professor, qual que é o PIN? Teve um caso recente que uma professora aqui do colégio questionou, eles estão me perguntando o PIN, porque tinha uma proposta de utilização do Kahoot, só que a professora não sabia o que era isso, mas os alunos de cara já sabiam e perguntavam, professor, qual que é o PIN? Aí ela veio me perguntar, então, eles lembraram, porque é uma das formas de entrar no desafio. Então, pegando eu tenho um aplicativo aqui do Kahoot. O PIN já está aqui. Deixa eu só atualizar e você vai digitar o PIN para mim aqui. O PIN já está aqui, ele 07312 945. Tá abrindo aqui ainda. Então, é bom ter comentado isso, né? No PC, não precisa, da mesma forma que a gente utiliza o Forms, o Classroom, não precisa instalar nenhum aplicativo. Já no celular, é interessante instalar o aplicativo Kahoot para dinamizar e agilizar a questão da utilização e a otimização, inclusive, do espaço da tela, porque usar pelo navegador é problemático usar no celular através do navegador. Então, instalar o aplicativo. Da mesma forma que a gente instala o aplicativo Classroom, outros aplicativos no celular, no caso, tem que instalar o aplicativo Kahoot. Já no PC, não precisa nada. Simplesmente digitar Kahoot It lá, que acho que é a primeira resposta do Google, na hora que você coloca Kahoot, ele vai te perguntar o PIN. Por exemplo, eu venho aqui, colocar Kahoot. Eu estava copiando o PIN. Desculpa, vamos voltar lá. Aqui, PIN, eu vou dar 07312 945. Então, professora, assim, se eu entrar dentro eu estou indo pelo computador, né? Enquanto ela está entrando pelo computador, é só entrar o PIN. No Kahoot, eu ponho aqui, ele já pede o PIN, logo de cara. Assim. Aí você vem e cola o PIN aqui, Fala para mim o PIN. 07312 945. Quem que tá com o som aí do Kahoot? Esse é o som do Kahoot. Pronto, eu desliguei. Eu vou clicar aqui em qualquer coisa
E aí você já coloca para a gente ver como é que eu já entra mostro aí. em Essa tempo real. Silvia Fábio sou eu, que Aí eu entrei foi o nome também. que eu Ó, coloquei. eu tenho aqui já de imediato que tem 2 participantes, a Silvia e a Cris. Aí já entrei É, aqui. Aparece, inclusive, que vocês estão ainda Então, sem nenhuma resposta e 7 ainda a serem respondidas, sem resposta. ah, tá. Então a gente Né? tem que responder aqui. Assim. Vamos fazer uma rápida aqui. Sair correndo, fazer de qualquer jeito aqui, vai dar pau. Não, Fazer a tudo ideia errado. é só essa. para Já mostrar. respondi uma. Já. Deu certo a sua resposta? Vou colar a sua resposta, Silvia. Tá vendo? Ó, é uma forma de você interagir com o aluno no momento da sua aula, professor. Tá vendo? Ó, já dá o PIN, a gente lá, eu, a Silvia, aqui estamos fazendo a parte de aluno. Vou responder. Vou ser aquele aluno que vou responder sem ler, tá? De verdade. Vou responder sem ler. Ih, já errei, pelo que eu vi. Olha lá. Já errei. E ele aparece um barulhão, né? Que você está incorreto. Tal. Isso também é tudo personalizável, né? O tipo da música que vai tocar de fundo, tal, isso também pode ser editado e alterado, escolhido. Então, já tem aqui o acompanhamento em tempo real, a participação, temos 5 ainda a serem respondidas pela Silvia e 7. Ele demora alguns segundos para atualizar essa tela minha aqui. Aí, ó. Ah, tá. É que eu tô no celular, no computador, ele já tá indo. Ó, acertei uma. A Silvia tá ganhando, porque aparece pra gente, enquanto aluno, aparece o ranking. É legal aqui, ó. Aparece o ranking. No celular não aparece. Não, ó, eu sei que você tá com 1.765 pontos, eu tô com 952 pontos. E é legal, é essa competição. Ah, sim, aparece quando Apareceu? você manda a questão. No final, Nossa, né? Pro, muito interessante. Muito legal. Eu vou sair independente, daqui. Como eu coloquei um prazo maior, né? Independente qual, o prazo tá até amanhã, tal. Então, mesmo que responda à noite, responda amanhã de manhã, ele vai aparenta para ele que ele está ao mesmo tempo respondendo com aqueles que já responderam. Isso é legal. Ai, que legal. Aí, tá vendo? Então, como aluno, a gente já teve né, devo para vocês entenderem que é uma visão, e como professor, o professor Orlando tá disponibilizando aí, é bacana que dá para fazer isso até na aula mesmo. Você tem uma aula, hoje a gente vai fazer um quiz, né, para poder fazer aquela coisa do engajamento, finalização da aula. Vamos fazer juntos. E depois, num próximo passo, né, você coloca as questões e podem abrir, ó, as respostas não colocando o aluno aqui em xeque. Você não coloca os alunos, você coloca, ó, esse daqui teve maior quantidade de erro, esse teve mais quantidade de acerto, e aí você pega e abre a questão e mostra tal, se for o caso, a questão tal, ou resolve a questão junto com o aluno para poder reforçar ou recuperar. Ou tirar dúvida, né? Isso, tirar as dúvidas de todo mundo. Se foi a questão que eles erraram mais, né? A maioria errou mais, então vamos reforçar. Muito bacana, muito legal isso aqui. Muito bom, Pro. Muito bom mesmo. Para a gente fechar, né? Porque assim foi incrível, né, Cris? Foi muito legal. Qual a dica que você dá para os professores que vão começar ou que estão começando a usar essas tecnologias dentro da aula deles? Dentro da... já partindo, porque a gente está no remoto, daqui uns vocês já estão no híbrido, né? Vocês em Rio Grande já estão no presencial, então vocês já estão no híbrido. Então, qual a dica para o professor que está começando a usar tecnologia na sala de aula? Eu sempre comento que ele não substitui, mas ele complementa. A maioria dessas ferramentas não substitui. E se substituir, tem que ser substituir para algo melhor, né? Então, óbvio que a gente tem muito toda essa história da civilização nossa, o processo de ensino e aprendizagem. Mas isso complementa, como vocês estavam dizendo, né? Utilizar para fechamento de conteúdo, o Kahoot vem como uma luva perfeita, ele atende de uma forma
sem igual nessa necessidade. Agora, é óbvio que não é possível esgotar todo o conteúdo aqui nesse tempo que nós temos nessa apresentação. Então, a dica que eu dou é ir o passo a passo, recorrer hoje nós temos tutoriais na internet, no YouTube, fantástico, saber escolher o tutorial certo, né, conversar entre seus colegas, me coloco à disposição aí, se acaso alguém precise, com relação a isso, para mim é uma honra, para poder ajudar, e não se limite a apenas se fechar e simplesmente pensar aquilo que vocês estavam dizendo, o lado negativo da situação. Porque senão a gente acaba, né, tendo problemas aí, que eu sempre falo, a única coisa que é certeza nessa pandemia, você vai falar de medicamento, não, falando, cuidar da saúde. É a única coisa que eu falo que é certeza. E a saúde não é só física, né? É mental, social, intelectual, tal. Isso ninguém discorda, né? Então, como trabalhar isso, né? Facilitar a nossa vida, né? Se abrir às novas oportunidades, novas ferramentas, tal, né? Não se fechar e não ficar só vendo o lado ruim, porque tem muita coisa difícil mesmo. Então, pensar que isso vem para contribuir, ver o lado bonito disso, ver o lado que o aluno fica realizado em participar. Mas teve aquele que não pôde, não conseguiu entrar. Vamos verificar o que aconteceu, tal. Mas eu acho que, pelo menos, me enaltece ver o brilho nos olhos numa participação dessa de um aluno, como de vocês hoje, brincando aí com o Kahoot. Foi muito bacana. Obrigada mesmo, mais uma vez, professor. Foi realmente uma aula aqui para a gente, né? E agradecer mesmo até a coordenação do Antônio Lucas e deixar aberto aqui para novas participações de você, sua e de qualquer um dos professores aí da escola, tá bom? Obrigada mesmo. E é isso, né, Silvia? É isso mesmo. Obrigado. Uma honra. Pode me E eu contar espero comigo. que tenha servido assim de inspiração para os nossos colegas, tá bom? É isso mesmo. Muito Essa obrigada. boa prática vai ser bem bacaninha. Vamos. Falando em boas práticas, né, Cris? Vamos apresentar aqui para os professores uma forma de compartilhar boas práticas aqui na nossa diretoria, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma plataforma que é o Padlet, que nós vamos usar para compartilhar experiências. Pode passar, Cris, por favor? Aqui nós temos a carinha, né, do Padlet de boas práticas dos anos finais, tá? Nós vamos disponibilizar depois um tutorialzinho de como vocês podem colocar aqui as experiências de vocês, né? Tem aí esse maisinho que está na bolinha rosa aqui, é o ponto de entrada das informações, mas a gente vai disponibilizar um tutorial específico, né? Para quem não sabe trabalhar no Padlet, que é um mural virtual, né? Então, nesse mural aqui, a gente vai compartilhar aí, né? Pede que vocês compartilhem experiências, né, com os outros professores. Esse aqui é dos anos finais. Pode passar, Cris? E aí a gente vai ter também o mural das práticas do ensino médio, tá? Então, também é o mesmo tutorial que nós vamos montar para que vocês coloquem aqui, né? Compartilhem com os colegas as práticas, né? Porque quem ensina, aprende a ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender, né? Então, vamos aprender e ensinar sempre ao mesmo tempo. Bom, Cris, quer fazer algum comentário? Não, é isso mesmo, pessoal. Vamos aí, né, compartilhar e trazer, assim como no filme, né, que a corrente do bem, a gente aqui vai trazer a corrente do aprendizado e juntos, né, tornar as nossas práticas mais interessantes para os nossos alunos, certo, Silvia? É isso mesmo. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Feira de Ciências, né, das escolas estaduais do estado de São Paulo. Então, assim, bem rapidamente para vocês, é como a gente só está trazendo para vocês mesmo o início, dizendo para vocês o tempo, né, como a gente tem para a gente trabalhar para a feira. Então, a feira, ela é uma ação voltada para a formação e divulgação, a promoção da cultura científica,
que constitui por meio de projetos, né, tanto de investigações pré-iniciação, quanto dos desafios matemáticos. Então, no projeto de desafios matemáticos, ele poderá ser desenvolvido de forma remota, com o apoio de tecnologias digitais de comunicação, no cenário presencial ou remoto, para o desenvolvimento do projeto. Então, deverá também ser respeitado, né, os protocolos de saúde que nós temos aí no nosso momento, tá bem? Temos aqui também alguns objetivos, tá? Então, os desafios matemáticos, ele tem o objetivo de estimular o desenvolvimento da competência do raciocínio lógico matemático, tanto dos alunos dos anos finais, quanto dos alunos do ensino médio. Então, por uma atividade motivadora, inserida em um contexto, né, que tenha significado para eles. Então, a gente pede para que vocês, professores, trabalhem com os professores, com os alunos, um projeto que coloque a comunidade escolar no entorno, que eles sejam inserida, né, nesse contexto, para que a gente consiga fazer e promover, né, reflexões no contexto escolar ali onde o aluno está envolvido, tá bem? Algumas informações para vocês. Então, teremos 3 vagas nos nossos desafios matemáticos esse ano, assim como foi o ano passado, né? Então, que é o Júnior, o Master, e também a gente tem o integrado, que é o Júnior e Master, onde a gente envolve também os alunos da educação especial nesse projeto. Então, são 3 vagas, tá? Júnior, Master e o Júnior ou Master, dependendo aonde o aluno especial esteja inserido. As inscrições, vocês deverão fazer as inscrições aqui com a gente na diretoria, entregar essas documentações no período de 3 de maio a 24 de setembro. Então, esse período é o período que iniciou as inscrições a partir do dia 3 de maio, e vocês terão do dia 3 de maio até dia 24 de setembro para criar o projeto e desenvolver ele na sua unidade escolar, tá? E um pouquinho mais para frente a gente vai trazer um cronograma para vocês da nossa diretoria, onde a gente vai mostrar quais os documentos e conversar um pouquinho sobre isso. Caso você, professor, tenha um interesse ou já tenha um projeto na sua unidade escolar que tenha sido desenvolvido nesse molde, né, de educação de remoto ou presencial, que tenham interesse, a gente vai deixar para vocês, a gente vai ter um grupo também do WhatsApp, assim como o ano passado nós tínhamos um grupo só para a FECESP, e onde a gente vai fazer a troca de informações. Também vamos colocar para vocês, no nosso link, do nosso formulário, um local onde vocês podem preencher, se vocês realmente têm a intenção de participar da feira desse ano, para que a gente coloque vocês nesse grupo e a gente troque maiores informações e converse um pouquinho melhor sobre os projetos. Espero que vocês participem desse projeto, que é uma forma também de engajar o aluno na parte científica, trazendo ele para o nosso mundo científico, que é muito importante. Certo, Silvia, você tem mais alguma colocação aqui? Não, Cris, tá certinho. Então, a gente vai, aqui só para vocês saberem, né, a gente trouxemos aqui as referências, vou abrir aqui minha câmera, as referências que nós trabalhamos nessa formação. Então, temos lá o livro do ensino híbrido, alguns estudos, né, de monografia, alguns artigos que vocês também podem utilizar também para os estudos de vocês. E agradecer novamente aqui aos professores, né, que estiveram conosco nessa nossa formação de hoje. Agradecer novamente aos professores Orlando, a Rosiane e a professora Magda, e dizer que todos vocês também podem participar conosco, é só colocar lá no nosso formulário que a gente entra em contato e gravamos aí um bate-papo, que é muito importante para os nossos professores. Certo, Silvia? Certo, quero também me despedir, né? Dizer tchau. Realmente participe, coloque também as suas experiências lá no nosso mural virtual, né? Porque lá todo mundo vai passar, vai dar uma olhadinha,
né? E a troca de experiências é sempre muito importante, né? Desejo a todos que tenham aí um bom final de dia, né? E bons trabalhos para todos. Até mais, pessoal.